clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 65. Rapaz do céu, 65 já. Fala, CJ, tudo bom? Beleza, cara? Tudo bem, Felipe? Certíssimo. Bom, vamos lá. Passou a semana 2, de domingo pra hoje, terça-feira, que a gente tá gravando. Tá uma loucura esse Patriots. A gente até soltou hoje no Twitter aquela imagem do urso do pica-pau perdido. É o jeito que a gente tá aqui, cara. Ninguém tá sabendo o que tá acontecendo direito. Vamos fazer esse programa. Pode ser que, como já aconteceu várias vezes, pode ser que quando a gente solte o programa já saia até velho, pelas informações, que não para, cada hora tá acontecendo alguma coisa. Mas vamos fazer o programa que a galera quer ouvir, né? Cara, a montanha-russa começou cedo esse ano, né? Começamos voando aí, sem ninguém esperava um desempenho tão espetacular nesse início. De repente muda tudo, lesão, troca quarterback, ninguém sabe se ele joga, se vem outro. Vamos lá, ver esse negócio aí. Não, já entrou e saiu umas 10 vezes já, desde domingo, em 2 dias. Tá um absurdo. Bom, antes da gente começar, tem que lembrar a galera de alguns recadinhos. Uma coisa que a gente sempre não fala, faz tempo que a gente não fala aqui, até pra galera nova que tá chegando, é a nossa Galeria dos Fãs. Pra quem não conhece, lá no site, no menu, tem a parte Galeria dos Fãs. A gente tá mapeando os torcedores brasileiros, então você pode mandar a foto pra gente lá no site, explica certinho como faz. Mas você manda a foto pra gente, com a sua cidade, o seu nome, e a gente vai colocar um pontinho a mais no mapa lá que não para de crescer, né, Cid? Muito bom, cara. A gente começou com uns 4 pontinhos aí, agora já tá o mapa Brasil tá vermelho de tanto torcedor dos Patriots espalhado pelo Brasil. E só uma lembrança que se você tiver foto com a camisa, boné dos Patriots, alguma coisa, você manda, mas se não tiver, não tem problema não. Manda também, de qualquer forma. O que não pode é faltar sua foto lá. Exatamente, tem gente que fala, eu não vou mandar ainda porque eu não tenho uma camiseta. Gente, a ideia é mostrar você, não é mostrar produto, não é mostrar nada. Mostre que você é um fã, que você é brasileiro, que você apoia os Patriots. E a gente sempre avisa o pessoal lá nos Estados Unidos, manda pra eles, o mapa tá crescendo, tá ficando cada vez mais legal. Então é legal, a gente quer a participação de todo mundo. Outra coisa importante, lembrar, Sidney, pro pessoal, a gente tá soltando promoção. Essa semana vai ter promoção de novo, já no jogo dos Texans. Pra todo mundo que for participar, que quiser participar, tem que estar inscrito no fã-clube, né? Se inscreva no fã-clube e como a gente sempre fala aqui no podcast, é uma forma da gente mostrar para os Patriots lá nos Estados Unidos que a galera aqui é forte, a base nossa é muito forte e essa é a porta de entrada, digamos, para qualquer tipo de relacionamento deles com o Brasil. Então, se inscreva no fã-clube, é de graça, você não paga nada e você ainda tem chance de ganhar esses prêmios aí que a gente está começando a sortear. Vão ter vários aí durante a temporada. Tanto pra galeria, tanto pro fã-clube, é só entrar no nepatriotas.com.br, vai estar lá no menu, clica, tá explicando tudo certinho como faz, é tudo de graça, tudo facinho de fazer. Uma outra coisa que tá rolando esse ano, já rolou ano passado, mas esse ano agora com a temporada voltou, Sidney, é o nosso Survivor. O Arthur não tá aqui hoje, ele que tá cuidando mais do Fantasy, provavelmente semana que vem a gente já dá um report melhor aí como é que tá rolando as ligas do Fantasy. Mas o Survivor tá pegando fogo, porque a NFL não tá fácil de se acertar esse ano. Semana 2, depois da semana 2, já são 40 pessoas fora, 113 já na Berlinda, Sidney, que se errar mais uma, tá fora. Isso porque a gente fez com 2 derrotas, que se fosse com uma só, já ia ter metade vazada. Se fosse com uma só, a gente ia chegar na 4ª rodada sem nenhum participante vivo no Survivor, né? A NFL é uma loucura, cara. Por mais que você tente antecipar os times favoritos, quem vai vencer a cada rodada, você sempre está sendo surpreendido. Os times são muito parelhos, né? Com exceção de alguns que ou são muito ruins ou são muito bons. Então fica todo mundo ali no meio termo e é bem difícil realmente você estar acertando o placar toda semana. Bom, eu tô livre ainda, tô vivo no Survivor, não errei nenhuma. E o ano passado eu fiquei em segundo, esse ano eu vou pra vitória, hein? Me segura. Bom, bora
lá pro programa, Sidney, porque hoje a gente tem bastante coisa pra falar. Eu vou começar com a defesa. Uma defesa que eu tô vendo um padrão meio estranho aí. Eu não sei se você vai concordar comigo e pra galera de casa também. Quem tá ouvindo aí, galera de casa, como se estivesse na TV. Né? O que eu tô percebendo, cara? Nos 2 jogos, eu vi uma defesa muito boa no primeiro tempo, mas muito boa, segurando tudo, jogando muito forte, jogando com muita pressão e caindo muito de pressão, caindo muito de qualidade no segundo tempo. Nesse jogo principalmente, mas no primeiro jogo a gente viu isso também. Eu já vou começar puxando por aqui pra gente falar de uma coisa meio geral antes de entrar por posições, jogadores e tal. Eu não sei se eles estão cansando. Se esse jogo eu acho que também teve uma questão psicológica aí, tanto pro ataque dos Dolphins também, eles perceberam que no intervalo eles entenderam que o jogo ainda estava aberto. Eu tô vendo esse padrão aí, você tá enxergando alguma coisa assim também? Eu tô achando muito estranho isso. Eu achei que isso foi muito mais claro nesse segundo jogo contra o Dolphins do que contra os Cardinals. Também teve um pouco disso lá, o Palmer conseguiu um bom desempenho no segundo tempo. Mas foi gritante essa diferença no jogo de domingo. O Ryan Tannehill no segundo tempo parecia Tom Brady. Ele não errava um passe, ele extremamente preciso. E eu achei que houve... Eu saí do jogo com a sensação de que a defesa cansou. Aí quando eu fui pesquisar os dados e tal, para colocar na análise do Patriotas e tal, olha só, o Garoppolo ele saiu no segundo quarto, né? Então, digamos assim, a gente jogou metade do jogo sem ele. Os Patriots tiveram 36 minutos de posse de bola e os Dolphins tiveram 23. Ou seja, o ataque dos Patriots, mesmo sem o Garoppolo, ele ficou 13 minutos e meio a mais com a bola do que os Dolphins. Então, não dá para dizer que a defesa cansou. Nosso ataque ficou muito tempo em campo. Eu acho que foi o fator do Miami ter ajustado um pouco, e eu acho que um pequeno erro de estratégia nossa, que no segundo tempo a gente com uma vantagem muito grande, qual era do Bill Belichick? Deixa os caras correrem com a bola, porque corrida com a bola come relógio, fecha o passe lá atrás e pronto, e foi o contrário, né? A gente não conseguia parar passe nenhum no segundo tempo. Eu queria ter, a gente não tem aqui, eu não sei nem se a gente consegue achar isso, mas eu queria ter essa divisão de tempo do primeiro e do segundo tempo também. Porque o primeiro tempo a gente jogou muito bem, ficou muito tempo em campo e não deixava o Dolphins jogar. Então pode ser que isso tenha influenciado também essa questão do número aí, desses 36 minutos, não sei. Não tem como a gente ter certeza agora. Mas pra ter uma noção, os 6 primeiros drives dos Dolphins, ou seja, contra a nossa defesa, foram 4 punts, um fumble e uma interceptação. Ou seja, eles realmente não conseguiram fazer nada. O primeiro tempo foi... não existiu o Dolphins. Tanto é que o placar mostra, né? Acho que estava 31-3 quando terminou o primeiro tempo, ou 31-10, alguma coisa assim. Então, achei muito estranho disso. Agora, o que está afetando de verdade, isso não tem como, né, Sidney? É a secundária, principalmente os corners. Um jogo muito ruim dos corners no segundo tempo, né? Horrível, cara. Eu acho que foi o pior jogo do Malcolm Butler com a camisa dos Patriots. Ele cedeu 8 passes de 11 lançados na direção dele, 139 jardas. Se você juntar mais o Logan Ryan e o Chunk, só para ficar em 3 jogadores, eles cederam mais 120 jardas, ou seja, foram quase 150 jardas, aliás, quase 300 jardas só do Butler, Chunk e Ryan. Tudo bem, a gente sempre fala que o Jarvis Landry é muito bom, o Devante Parker é bom, o Kenny Stills, eles têm um bom grupo de recebedores, mas o Arizona Cardinals tinha um grupo de recebedores tão bom quanto ou melhor, e a gente teve um desempenho melhor. Então eu não sei o que aconteceu aí, eles não conseguiram ajustar de forma nenhuma no segundo tempo. Pois é, nesse seu grupo aí, adicione o Coleman, que também tomou 50 jardas e um touchdown. Então, Coleman, Butler, Ryan e o Chung foram os 4 piores aí da secundária, sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa que eu achei muito estranho é que aquilo que a gente pediu semana passada para eles tentarem mudar, tentarem adaptar alguma coisa, foi feito. Eles jogaram em homem a homem, eles jogaram em cover, eles trocaram o marcador e mesmo assim não resolveu, né, cara? Eu tô querendo acreditar que o caso do Butler, ele tava como limitado nos últimos treinos e tal, ele até não era 100% de certeza pro jogo. Tô querendo acreditar que ele não tava se sentindo muito bem, por isso que ele jogou tão mal. Mas a gente tava aqui há 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, elogiando esse grupo de corners, que era um dos melhores grupos de corners que a gente viu, que ia ter que cortar gente boa. Aí dá 2 semanas a gente tem problema com corners. Essas coisas não dá pra entender, cara. E você acha que isso a gente já pode começar a ver isso como um problema? Até o Igor Borges e o Nickerson Zanon também mandaram isso pra gente. Você acha que já é preocupante?
Cara, eu acho que 2 semanas, assim, se você analisar historicamente os Patriots, a gente sempre, eles demoram um pouco a engrenar no mês de setembro, lá pro meio de outubro é que esse time começa a clicar certinho. E a gente sempre tem no mês de setembro alguns jogos bem ruins, assim, tanto da defesa quanto do ataque, isso é normal, todo ano isso acontece. Então, diante desse histórico, eu vou dar um benefício da dúvida, eu vou dizer que ainda não é motivo pra gente ficar preocupado, mas eu acho que é motivo pro Bill Belichick ficar preocupado no sentido de tentar melhorar isso o mais rápido possível. Se a gente tiver mais uns 2, 3 jogos aí e a secundária não jogar no nível que dela se espera, aí acho que é motivo sim da gente se preocupar pro restante da temporada. Porque uma outra coisa também que me preocupa bastante nesse caso, não é nem tanto os titulares ali. Me preocupa com, numa hora que precisa, por exemplo, se o Butler não tá se sentindo bem, quem colocar no lugar dele, por exemplo? Acho que, como eu acabei de falar, com um grupo com uns nomes tão bons, com um talento tão grande, a gente deveria ter gente sim pra conseguir trocar se o cara não se sente bem. E a gente não tem. O Cyrus Jones, por exemplo, é um cara que chegou, no primeiro jogo jogou pouco, tomou umas bolas, esse jogo ele entrou em 8 snaps só, e não tá sendo usado, nem pra Special Teams o Cyrus Jones foi usado. Eu tô estranhando essa ausência do Jones aí, sumido completamente. Você falou aí 8 snaps, mas eu não me lembro desses snaps, assim, porque ele não foi efetivo, não retornou, quem tava retornando era o Amendola, então, e acredito que o DJ Foster, salvo engano. Não sei, cara, é porque assim, a gente sempre reclama que eles não detalham o injury report, né? Fala que os caras estão limitados e tal, você não sabe qual é a contusão do cara, se ela é grave, se ela é leve. Então, às vezes o cara some de repente, tá machucado e a gente não tem essa informação. Então eu tô sentindo falta do Cyrus Jones, sim. Mas o Cyrus Jones é um que não apareceu em injury report, né? Então se o cara não tá se sentindo bem, eles têm que colocar no injury report. Isso é meio que quase que obrigatório ali na NFL. Vai ver, é técnico, né? O caso dele é técnico, então. Pois é, o Marcel Varela até foi um dos caras que perguntou pra gente sobre o Cyrus. Tá bem difícil de responder sobre o Cyrus Jones. A gente esperava mais dele, mas até agora, esse jogo principalmente não foi usado. Isso foi uma das coisas que mais me estranhou. Na secundária, contando aí com os safeties, eles não jogaram mal, tirando o Chung, lógico, né? O Chung teve uma partida ruim, mas o McCory teve um jogo bom, e o Harmon, mais uma vez, eu volto sempre a falar aqui, ele tem uma leitura do quarterback muito boa lá do fundo e salvou o jogo pra gente, né? Cara, se eu fosse o quarterback adversário e tivesse, dependendo da última bola para ganhar dos Patriots, eu olharia onde o Duron Harmon tá e lançaria pro outro lado. Porque acho que é a terceira vez que ele garantiu uma vitória já para os Patriots com interceptação na última jogada, né? Eu lembro do jogo contra os Ravens, naquele jogo dos playoffs 2014, esse agora, e acho que teve mais um na temporada passada, que não me recordo exatamente o oponente agora. Mas é incrível como na hora H, assim, com o jogo na balança, ele consegue fazer jogadas. Não, o Harmon, ele tem uma leitura muito boa. Ele não é tão bom marcando ali, se ele precisa marcar, o cara não... Se sobrar um jogador nele ali e ele tiver que acompanhar no homem a homem, ele perde um pouco de rendimento. Mas quando ele tá lá no fundo mesmo, como um safety de verdade, e lendo o quarterback, ele é muito, muito bom fazendo isso. Para continuar aqui com a defesa, Sidney, uma coisa que também é uma coisa a gente esperava um pouquinho mais, foi a pressão do front seven, né? Não veio daquele jeito que a gente imaginava. Isso, óbvio que atrapalha um pouco o trabalho da secundária, porque o quarterback lá do outro lado tá tendo tempo de ler. Eu acho que de destaque mesmo nesse pass rush foi o Chris Long e o Shabal Sheard, né? Cara, assim, a gente sempre fala aqui que, sem querer tirar a culpa da secundária, a gente já falou que foi muito ruim, nenhuma secundária, por melhor que seja, ela consegue marcar bons recebedores por 4, 5, 6 segundos. Então, se o pass rush não tá chegando no quarterback adversário, você vai sofrer lá atrás. Foi exatamente isso que aconteceu, com exceção do Chris Long, que, cara, que começo de temporada sensacional dele. Ele tá sempre no backfield adversário, ou parando corrida, ou sacando o quarterback, ou pressionando. O Trey Flowers também até teve uma outra jogada ali assim, de destaque, mas sumido, assim, não conseguiu pressionar. O meio da linha também, não sei, cara, praticamente a gente só tá jogando com o Brown, Brent e o Valentine, né? Então, assim, fica difícil para esses caras, não são caras assim de penetração pelo interior da linha, né? A gente está sentindo falta do Anthony Johnson, né? Que ficou de fora dessa partida. Então, assim, se o pass rush não chega, como foi o caso, aí difícil para a secundária marcar. E assim, o Tunsil, o novato que veio da OL, teve um bom jogo, ele foi ranqueado como um dos melhores rookies pelo Pro Football Focus essa semana, então atrapalhou um pouco esse movimento aí, esse trabalho do meio da linha. Como você falou, o Anthony Johnson, que parece ter uma bateria carregada ali quando ele tá em campo, não jogou, também avisaram antes do jogo que ele tinha algum problema.
O Chris Long é isso que você falou. Ele tá sendo já o melhor jogador da defesa. Pra mim, esse jogo ele foi o melhor jogador da defesa. Teve um momento que acho que foi um erro de snap, saiu um snap errado, um snap muito alto pro Tannehill. O Chris Long quase ganhou da corrida do Tannehill, cara. Isso mostra o quanto ele é atlético e mostra também como a experiência dele, né? Porque se é um cara novato ali que sai olhando pro bloqueador dele, olhando meio que pro chão, nem percebe, vai perceber depois. O Chris Long, ele saiu de olho na bola, ele viu que o snap foi errado, ele quase chegou e recuperou. Uma outra coisa também, acho que foi na primeira interceptação, o Chris Long tava no canto do campo já, junto com a jogada, cara. Ele tá mostrando que ele tá muito bem fisicamente também, né? Ele é aquele cara que, aquele caso, ele chega numa certa altura da carreira, já mais pro final, e ele vê, nesse ano, nos Patriots, uma chance de conseguir algo que ele nunca conseguiu, né? Que é ir pros playoffs, vencer playoffs e tal. Então ele tá agarrando essa oportunidade com unhas e dentes, e eu fico pensando assim, você imagina quando o Ninkovich estiver de volta, que você puder descansar o Chris Long digamos assim, dividir os snaps entre o Long e o Ninkovich ali pelo lado esquerdo, ele pode render mais ainda, né? Então, assim, tomara que o Ninkovich volte logo. E agora, do outro lado da linha, o negócio tá feio, realmente. Flowers e Sheard não estão se entendendo lá, não estão conseguindo chegar no quarterback. Eu não sei se alguma coisa relacionada à limitação por lesão, mas eles precisam aparecer, porque sem esse pass rush aí vai complicar pra gente. Eu sinceramente não achei que o Sheard foi tão mal assim. Eu vi ele chegar algumas vezes, mas não é nem perto daquele Sheard que a gente já viu e que a gente espera dele. E o Flowers também, que jogou super bem na pré-temporada, animou todo mundo, chega agora, some. Precisam aparecer. Eu achei também que a pressão sofreu um pouquinho, não foi tão forte pela falta do Hightower. O Hightower não jogando... aquela história que a gente fala dele, né? Quando ele tá em campo, você não presta tanta atenção assim no Hightower. Mas quando você tira ele, é a hora que você percebe que falta que o Hightower faz, né? Muita falta. Ele não é só um linebacker que fica ali marcando o running back, ele vai pro blitz também, chega bem. Se você, no primeiro jogo contra o Arizona Cardinals, em vários snaps você viu o Hightower alinhado na extremidade da linha defensiva, como defensive end realmente. Então, você pode movimentar ele para qualquer lugar ali da linha e ele faz falta em qualquer time, sim, e a gente tá sentindo falta dele. Pra mim, o que eu também não tô conseguindo entender, principalmente nesse jogo que não teve o Hightower, foi não terem usado o Mingo. Ele entrou em só 5 snaps, a maioria do trabalho dele foi em Special Teams. O Freeney foi o cara que mais teve ali em campo, conseguiu o fumble, legal, mas a bateria carregada ali, a diferença que o Mingo mostrou já, que ele, como eu vou dizer, a empolgação dele de chegar, de tentar fazer uma jogada, pelo menos merecia tentar colocar ele aí, já que a pressão foi ruim e não tinha Hightower, né? Eu não sei se estão querendo, como eu vou dizer assim, dar uma segurada no Mingo pra ele não se achar tanto, porque ele acabou de chegar. Mas isso é muito da cabeça do Belichick, mas não é a hora, né? É a hora de a gente chegar lá e chegar no quarterback, né? E o que me espanta mais ainda da ausência do Mingo é o fato de, em vários snaps, a gente ter visto o Jonathan Freeney alinhado com o outside linebacker indo pra cima do Tannehill. Então, se é pra botar um linebacker lá que não seja o Jamie Collins, pra ir pra cima de quarterback adversário, tem que ser o Mingo, cara. Não tem lógica, né? Você tá sem o Hightower já. Vai botar o Freeney pro pass rush? Não faz sentido pra mim. Então, acho que já daria, assim, ele tá há pouco tempo, tudo bem, mas naquela função talvez já tenha dado tempo, principalmente se ele for usado em terceiras descidas, assim, dele entender o playbook, entender o esquema de jogo. Eu acho perigoso você deixar o Mingo como defensive end, porque ele não é tão grande, então o adversário pode correr em cima dele, mas você com uma linha boa ali no meio e botar ele como outside linebacker ali para pressionar o quarterback, eu acho muito válido, sim. Pra mim, só de pôr ele já tá sendo válido, porque não estão usando o Mingo, pelo amor de Deus, eu quero o Mingo em campo de qualquer jeito. Antes de entrar em ataque, Sidney, Special Teams. Toda vez que a gente tem que falar Special Teams aqui, normalmente não é porque é coisa boa. Sr. Gostkowski teve a bola do jogo nos pés dele e errou aquele field goal, Sidney. Por mais que a gente ame o Gostkowski, por mais que ele tenha um histórico incrível com os Patriots, eu tô começando a ficar preocupado com ele. Já não é o primeiro erro no ano, ele já errou também no final do ano passado. Ele tinha que acertar aquele chute, né, cara? Era pra ganhar o jogo, a função do kicker é essa, né? Sim, e eu lembro que num dos podcasts aqui que a gente tava falando dos amistosos, ele errou 2 field goals numa partida da pré-temporada e o pessoal começou a ficar preocupado. Eu dizia, calma, galera, é amistoso, é pré-temporada, a gente sabe que é o Gostkowski e tal.
Aí quando você sai um pouquinho e analisa um período um pouco maior, como você falou aí, pegando dos playoffs do ano passado até aqui, ele errou extra point na final de conferência, errou field goal nos amistosos e errou um field goal de 39 jardas, que se não é o field goal mais fácil do mundo, também não é nada de nenhum absurdo, assim, é uma coisa que ele é automático, sempre foi automático na carreira. Quase que põe o jogo a perder e eu começo a ficar preocupado também. Eu não acho, como eu falei, pela história que ele tem, eu acho difícil, como eu vou dizer, estarem pensando em trocar ele agora. Mas que estão olhando diferente pra ele, então, não tem como. E como eu falei, a função do cara, não adianta. O kicker, ele vai ser pressionado mesmo, não tem como. Ele tem que entrar lá e acertar o chute. Principalmente quando você tá num jogo complicado, igual foi esse. E você tem a chance de... você tá com o quarterback 3 em campo. Você sabe que fazer o touchdown é muito difícil. Então você trabalha o quê? Pra chegar pelo menos na distância de field goal. E pôr o seu kicker que você confia nele. Que você sabe que vai lá e vai ganhar o jogo. Aí ele vai e erra. Eu assisti mais de uma vez e não achei problema em snap nem nada dessa vez, cara. Não, foi erro dele mesmo, né? E isso que você falou aí, a gente tava com o terceiro quarterback e tal. Você considerando esses 4 primeiros jogos, né? A gente sempre falou aqui no Patriotas que a defesa vai ter que ajudar, porque a gente vai estar com o Garoppolo, não sei o que lá, e agora mais ainda se for o Brissett. E o Gostkowski, ele passa a ter uma importância muito maior do que ele já tem. Porque field goal ganha jogos apertados são decididos por field goal. Você com o quarterback calouro, assim, inexperiente. Se o cara conseguir chegar ali na linha de 30 jardas, 35, você já se garante em pelo menos tentar um field goal, e isso aí pode fazer falta nesses 2 próximos jogos aí. Bom, vamos ver. Vamos torcer pra não, claro. A gente adora o Gostkowski, mas quando ele erra, a gente vai vir aqui e vai cutucar ele sim. Hora do ataque, Sidney. Primeira coisa aí que eu acho que foi um problema, já foi problema semana passada também, e essa semana foi de novo, são os fumbles e são as faltas. A gente teve 3 fumbles dessa vez, perdemos um só, mas precisa urgente trabalhar ali o básico de sempre, de carregar a bola de um jeito certo, de não largar essa bola, porque desse jeito não dá pra ganhar, cara. A gente tá ganhando, mas é o jeito fácil de perder um jogo, é perder batalha de turnovers, que igual o pessoal fala, acho que o Paulo Antunes sempre fala desse jeito, esse termo. E as faltas também, que quando a gente consegue avançar, vai alguém lá e faz a falta e acaba com o drive, né? Cara, e você olha assim, nos últimos, 8 anos, os Patriots são uma máquina em termos de turnovers, não cometem turnovers, é muito difícil o time cometer fumble, interceptação, ele sempre tá entre os primeiros times aí nesse quesito na NFL. Esse ano, pô, na abertura, se você me dissesse antes do jogo, os Patriots vão visitar o Arizona Cardinals e vão perder de 2-0 a batalha dos turnovers, eu diria que ia ser uma derrota grande, e a gente conseguiu vencer o jogo. E domingo, agora, quase se complica novamente. Eu tenho certeza que o Belichick tá batendo nisso aí. Nas faltas também, como você falou, todo jogo agora é 60, 70, 80 jardas perdidas por falta. Num jogo apertado contra um adversário concorrente da divisão ou da conferência, isso aí faz diferença. São faltas que anulam conversões difíceis de terceira descida. Às vezes você consegue converter uma terceira para 8, terceira para 10, aí volta por causa de um holding, ou volta por uma interferência ofensiva. Então, isso não pode acontecer. Isso é questão de disciplina realmente dos jogadores, e eu tenho certeza que eles estão ouvindo muito lá. Estão fazendo sim, tanto que o Blount foi visto semana passada com uma bola amarrada com fita na mão dele, no vestiário, pra ele não esquecer que ele tem que agarrar a bola. Mas, então vamos pôr fita em todo mundo, porque tá difícil, não foi ele dessa vez, mas outros jogadores fizeram, e como você falou, qualquer detalhe é importante agora. Pra gente falar um pouquinho do começo, Sidney, desse primeiro tempo absurdo, mais uma vez, um ótimo ataque em campo, e com certeza Jimmy Garoppolo mostrou que ele é um quarterback de vez por todas. Que jogo o QB fez? Pra você ter uma noção, eu vou dar número aqui pra ele. 67% de acerto, 234 jardas, 3 touchdowns, em 1/4 aí, basicamente. Ele tava, não literalmente, mas quase que ele tava literalmente on fire, né? Cara, incrível, né? E os números são absurdos, assim. Se você olhasse assim, dissesse que o Garoppolo ia ter esse jogo, esses números aí, 67%, 234 jardas e 3 touchdowns em uma partida inteira, eu diria perfeito, cara, tá ótimo, jamais esperei isso. Ele teve isso em menos de 2 quartos, cara. Isso é um desempenho absurdo. E quando você começa a olhar como ele construiu isso aí, a calma dele no pocket me impressiona. Porque normalmente quando você vê quarterbacks jovens, eles se afobam. Se eles veem a pressão chegando, eles tendem a correr para tentar resolver com as pernas.
Você vê o Garoppolo se movendo no pocket, parece Brady, cara, que Brady é um dos melhores quarterbacks da NFL que eu já vi, dando só um passinho, às vezes, para um lado ou para o outro, para se livrar da pressão e ganhar um segundinho a mais ali. E o Garoppolo tá fazendo isso muito bem, ele se livra muito bem da pressão, só se mexendo no pocket, não tira os olhos da secundária, e também é interessante você ver a progressão dele nas leituras. Ele não é aquele quarterback jovem que só olha para o primeiro alvo e quando tá marcado ele não sabe o que fazer. Ele olha para o primeiro, se não dá, ele olha para o segundo. Você vê ele olhando para o lado para deslocar o safety e passando para o outro lado, então ele tá tendo um comportamento de quarterback experiente. E digo mais também, não nem digo mais, mas adiciono alguma coisa aqui. Uma coisa que a gente falou que ia acontecer e que a gente imaginava que poderia ser um problema antes da temporada começar, seria que iam mandar blitz pra caramba nele, pra ele sentir a pressão. E ele trabalhou perfeitamente contra as blitz nesse jogo. O Miami mandou blitz toda hora e ele não tava nem aí, cara. Ele acertava, mérito também pros receivers, que estão conseguindo aparecer ali rapidamente pra ele, e mérito dele de saber achar o receiver na hora certa e soltar essa bola bem. Pra ter uma noção aqui de número também, ele teve um rate de 130.8, que é um rating absurdo. Se contar com o rating só, ele ficou em quarto melhor da liga inteira, atrás do Ryan, do Bradford e do Rivers. Aí vem o Garoppolo com rating. Foi um jogo muito, muito bom do Jimmy Garoppolo nesse primeiro e metade de segundo quarto aí. Como eu falei, os receivers jogando muito bem, e o Bennett, mais uma vez, dessa vez agora com o Solder, a gente já vai falar mais do Solder, mas o Solder ali liberou um pouquinho mais o Bennett, e o Garoppolo usou muito bem o Edelman e principalmente o Bennett dessa vez nos passes, né? O Bennett, já tinha gente criticando ele, sempre tem uns apressados assim, começaram a criticá-lo após a vitória contra o Cardinals, porque ele praticamente só jogou de bloqueador, né? Ele não fez nada no jogo aéreo. Dessa vez não, ele foi um tight end recebedor, ele deu trabalho para a defesa do Miami, principalmente conseguindo jardas depois da recepção. Tem um chega para lá que ele deu no Byron Maxwell, o cornerback do Dolphins, que é uma coisa linda. Jogou o cara longe e conseguiu correr mais jardas ali. Então, esse é o Bennett que a gente quer ver, esse é o Bennett que a gente viu no Chicago Bears, e, cara, só posso ficar aqui na expectativa de quando o Gronk estiver de volta, esses dois caras em campo vão dar muito trabalho. E o que eu tô gostando é que os dois juntos, como eu falei, pra vocês terem uma noção, os líderes de recepção até agora nos Patriots nos dois jogos é o Edelman em primeiro com 78% dos passes que veio pra ele pegou, e depois já tem o Bennett com 73%. Isso é muito bom, tanto pra Garoppolo quanto pra Brissett. São dois caras experientes que estão sabendo, eles sabem como ajudar o quarterback, né? Sabe como que não adianta o cara tentar fazer um corte a mais, tentar alongar um pouco a rota, que o cara precisa soltar a bola rápido. Então eu tô vendo os dois trabalharem muito bem desse jeito. O Edelman, por exemplo, foi muito bem de novo. Do ano inteiro agora, nos dois jogos, os 13 primeiros passes que foram para ele agarrou os 13. Teve um probleminha aí depois, na hora que a gente for falar de Brissett, ele largou duas bolas ali que atrapalhou bem o Brissett, mas ele com o Bennett estão sendo duas referências para os quarterbacks, né? É interessante que o Edelman, a gente começou essa temporada com receio, né? Com dúvidas em relação a ele, porque ele precisou mexer naquele pé dele, que ele teve que fazer uma cirurgia para consertar algumas coisas, a gente não sabia como ele ia voltar. De vez em quando a gente fala aqui que cirurgia no pé para wide receiver é muito perigoso, porque o pé é tudo, né, para ele, é rota, é você plantar, é cortar para o lado. Então, estou muito aliviado de ver que o Edelman não está demonstrando ter problema nenhum com essas cirurgias que ele fez no pé. Não, quem lembra que o Edelman fez cirurgia, né? Quem lembra que o Edelman quase não fez training camp, quase não treinou? É absurdo, quando ele entra em campo, ele realmente dá tudo que ele tem. Por isso que todo mundo gosta tanto do Edelman, que a garra que ele tem dentro de campo é muito legal de acompanhar. Uma coisa também que eu quero puxar aqui é o jogo corrido, que mais uma vez funcionou e ajudou, foi muito importante dessa vez, né, Sidney? Depois, a hora que a gente entrar no Brissett aí do segundo tempo pra frente, foi muito mais importante, mas o Blount tá jogando bem, tá conseguindo correr, a OL tá trabalhando bem, e pra mim o que a gente sempre pediu, faz acho que 2 anos aí que a gente pede, Sidney, então esse ano eles estão fazendo, as corridas estão mais criativas, né? Não estão aquela corrida idiota que você sabe que vai ser para um lado só, que você sabe que só vai ser, tipo, não vai ter um pulling, não vai ter nada de criatividade ali. Esse ano parece que eles estão um pouquinho mais espertos aí com essa questão, né?
Cara, eu não sei o que me surpreendeu mais nesse início de temporada, se é a qualidade do jogo do Garoppolo ou se é a qualidade do jogo da linha ofensiva. A gente teve problemas aí, perdeu o Stock, perdeu o Klein antes da temporada, entrou com vários jovens aí nesse início de ano, com Andrews, Carrasa também, o Mason entrando, o Tony, que é calouro, e os caras estão jogando muito bem. Quantas vezes a gente bateu nessa tecla aqui, que o Blount, ele é um running back que precisa que a OL abra espaço, ele não tem tanta agilidade para cortar, então ele sempre ia aquelas corridas de 1 a 2 jardas e não conseguia passar disso. Até o Bill Belichick falou isso, ele disse, nenhum running back, por melhor que seja, consegue correr se não tiver espaço, e o Blount está provando isso. Quando tem espaço, ele é muito bom, quando ele engrena é difícil de derrubar. É curioso nessa partida que teve uma hora no segundo tempo que a gente correu 4 vezes consecutivas pro mesmo lado, pro lado esquerdo da linha, atrás do Solder e do Tony, 4 corridas do Blount por ali e as 4 foram bem sucedidas. Então, tá tudo funcionando assim nessa linha ofensiva e, cara, o time tá muito arrumadinho, pena que tomara que essa lesão do Garoppolo aí não comprometa isso. Esse jogo terrestre vai ser muito mais importante ainda se a gente for com o Brissett contra os Texans. Pois é, a gente já viu isso, já foi importante nesse jogo. Depois que o ataque que veio com o Brissett no segundo tempo, principalmente, teve uma baixa, óbvio. Eu achei até também, como eu falei na defesa, acho que uma questão psicológica também. Acho que a galera deu uma sentida ali de ver o Garoppolo não voltando pro campo e tal. Mas o Brissett não teve um jogo ruim, não. Ele teve 6 passes corretos de 9 tentados. E esses 3 errados foram 2 drops do Edelman e um que ele jogou a bola fora. Então, realmente, errar o passe, ele não errou. Isso é importante de falar. Mas, como eu falei, a qualidade diminui com o Brissett em campo, não tem como. Só que ele não foi tão mal assim, porque a corrida estava funcionando. A maioria dos passes dele, ele teve um passe muito bom com o Bennett, por exemplo, porque teve o play action. A corrida funcionava, aí é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a corrida funciona, o play action vai funcionar, e aí vai ficar muito mais fácil para o quarterback. Então não só vai ser a gente já vai falar sobre isso contra os Texans, mas esse jogo a gente já viu também ser muito importante, principalmente naquele último drive que a gente não estava conseguindo ficar em campo, estava cansando a defesa, e aquele drive a gente precisava ficar. O Blount veio, correu 8 vezes nesse drive, conseguiu avançar o time, e foi a diferença aí esse jogo corrido junto com o Brissett, né? E imagina quando a gente tiver o Dion Lewis de volta, né? Que corre muito bem com a bola também. Como você disse, é essencial esse jogo terrestre. Concordo que o Brissett não foi bem, não foi mal, na verdade. Eu acho que ele foi bem, eu diria que ele foi bem. Ele acertou quase tudo que tentou. Você tem que levar em consideração também que quando você é forçado a trocar o quarterback no meio de uma partida e o quarterback que entra é um cara calouro, no segundo jogo da temporada, você não tem mais o playbook inteiro à disposição. Certamente o Josh McDaniels teve que fazer diversas reduções ali nas jogadas que ele poderia usar com o Brissett. Isso limita o ataque. A defesa sabe que você vai precisar correr mais com a bola e mesmo assim o Blount correu. Então é fundamental. Eu só espero que o Blount não se machuque, né? Porque a carga está muito grande em cima dele. A gente coloca ali o James White e tal para receber passes, mas não tem um running back para dividir essas corridas pelo meio com o Blount. Espero que isso aí não vá ser uma carga muito grande em cima dele. Não, nem fale isso. Acho que na hora que eu for editar, eu vou até pôr um pi a hora que você falar se machuque. Como se fosse palavrão, que daí ninguém ouve, porque daí não vaza, pelo amor de Deus. Bom, pra uma coisa que eu queria falar também da OL, a volta do Solder. Solder voltou bem, eu tava reclamando do Solder aí nas últimas semanas. Pré-temporada ele não jogou bem, não jogou contra os Cardinals, mas esse jogo ele voltou, jogou muito bem. Não cedeu, acho que cedeu só um hurry no jogo inteiro, na proteção de quarterback. E como você disse antes, ele com o Stanley os dois foram muito importantes nas corridas, principalmente o Solder. Dava pra ver que o Blount corria e mirava as costas do Solder e vamos comigo que você vai abrindo o buraco aí até a hora que der. Achei muito importante o trabalho dos dois juntos, principalmente esse lado esquerdo da linha foi muito bom. Até foi nessa questão que você falou, né? O Blount correu 4 vezes seguidas atrás deles. Os dois foram muito bem, sim. E uma coisa que tá... Segundo jogo já que a gente tá vendo, Sidney, o Fleming tá, quando entra ali do outro lado na ponta direita, tá indo melhor que o Cannon. O Cannon, de novo, deu uma sofridinha ali e tal. Tudo bem que a DL de Miami é muito forte, mas se bobear aí, logo o Fleming rouba esse lugar aí, hein, cara. O Fleming ele foi muito bem como titular contra o Arizona Cardinals do lado esquerdo, né? Que seria o local, digamos que a posição de origem dele. E o Cannon até foi bem contra o Arizona Cardinals, né? Eu tava com medo desse jogo, mas ele foi bem. Ontem no domingo ele foi um pouco pior. Não achei que ele foi tão mal assim, o Cannon.
Mas o que me preocupa dele, cara, é o próximo jogo. A gente vai ter ali provavelmente o duelo Marcus Cannon versus J.J. Watt pelo lado direito e apesar do Cannon ter segurado o Watt na temporada passada, né? Tudo bem que o Watt estava machucado e tal, mas isso não dá certos pesadelos, digamos assim. Ele vai ter que fazer um jogo sensacional nessa quinta-feira contra os Texans. Para fechar esse ataque, Sidney, vamos falar um pouquinho dessa questão do Jimmy, do Brisset. Inclusive, o Henrique Ferreira tá perguntando pra gente sobre isso, o Ricardo Andrade também. Aliás, a gente falou aqui algumas coisas da OL, falamos também do Brisset antes. Foram perguntas que o João Ponce e o Diego Alex mandaram pra gente, eu esqueci de falar ali na hora, desculpem. Então vamos agora com o Henrique Ferreira e o Ricardo Andrade, os dois perguntando sobre essa questão do Brisset, essa questão do Garoppolo, o que a gente acha, que a gente acha que eles vão fazer. Eu já começo falando que a gente achar o que eles vão fazer é quase impossível, porque, como eu falei no começo, cada dia, cada hora é uma notícia nova que chega. Garoppolo joga, Garoppolo não joga, Garoppolo tá bem, Garoppolo não tá bem. Já falaram que ele joga quinta, já falaram que ele fica fora 6 semanas. Então, eu acho que é mais fácil a gente responder pelo que a gente entende que seria melhor, né? Do que o que a gente acha que eles vão fazer, porque realmente tá difícil tentar entender a cabeça deles. Eu penso o seguinte, Sidney. Eu sempre, desde do lado de trás, eu tô falando, desde que a gente soube que o Brady não ia jogar nesses 4 primeiros jogos, eu tô muito racional na questão da AFC East. Eu tô de olho, pra mim, a gente tem que fazer um trabalho de entregar a AFC East do melhor jeito possível pro Brady. Então, pra mim, o jogo agora, quinta-feira, o Texans, não é o jogo menos importante que a gente tem agora. Porque a gente tá com 2-0, eu, por exemplo, vocês sabem, eu tô com a cabeça virada ao contrário de imaginar que a gente tá chegando nesse jogo com 2-0. Então, a gente tem um Bills na outra semana, que é o jogo mais importante agora dos dois que faltam, por causa da AFC East. Então, pra mim, Sidney, vou querer que você fale, mas eu já vou deixar a minha opinião. Se o Garoppolo não tiver 105%, não precisa jogar. Deixa o Brisset, vamos ver como que a gente funciona com o Brisset. Se perder o jogo, não é problema. Eu prefiro ter o Garoppolo semana que vem com o Bills pra fazer 3-1 e ficar em primeiro na AFC East do que forçar ele agora. Onde é que eu assino aí, né, nessa declaração sua? Concordo, cara, tô contigo. Acho assim, o jogo menos importante, digamos assim, seria o primeiro do Cardinals, porque é de outra conferência, né? Os Texans são da AFC e tal. Mas o jogo do Bills é muito mais importante do que esse. Como para quem acompanha a NFL sabe, o primeiro caminho para chegar nos playoffs é ganhar a sua divisão. Então a gente já venceu o Dolphins, que é um confronto de divisão. Se ganhar do Bills, mesmo que perca dos Texans, chegar lá, entregar o comando do ataque para Brady com 3-1, que já é mais do que muita gente esperava, tendo ganhado os 2 jogos de divisão, perfeito, cara, perfeito. Eu concordo com você, eu acho que não tem que forçar o Garoppolo, não só pensando no jogo contra os Bills, pensando no futuro, porque ele teve muita sorte, escapou de ter uma fratura nesse osso aqui, que a galera chama-se collarbone, né? Não sei como é o nome aqui. Falam tanto na NFL de collarbone que eu não sei o nome dele eu também eu aprendi inglês. Então que, cara, o Tony Romo já teve essa fratura, perdeu muitos jogos pelos Cowboys há alguns anos aí, então não é pra forçar o Garoppolo, a gente precisa do Garoppolo, inclusive quando o Brady voltar, porque todo mundo tá sujeito a se contundir, e a gente já viu que o Garoppolo é um baita de um quarterback, então não força o Garoppolo, deixa o Brisset. Agora, tem uma coisa que anima em relação a isso, né? O jogo foi domingo, a lesão dele foi durante o jogo, e até a gente vai trazer essa notícia que saiu agora há pouco na gravação, que só na terça-noite saiu a notícia de que os Patriots fizeram um tryout com algum jogador da posição de quarterback, que foi o TJ Yates. Então, assim, se eles passaram 2 dias e não trouxeram ninguém, só trouxeram no final do segundo dia, eles estão animados com o Garoppolo. Se estão animados ao ponto de ele jogar quinta-feira, eu não sei se é para tanto, mas estão animados ao ponto de que ele não vai perder muito tempo. Pois é, eu acho assim, ainda nessa minha história, que eu vou bater muito na tecla disso até esses 4 jogos passarem da AFC East. Os Jets estão com 1-1. Eles terem perdido já foi também incrível pra gente na primeira semana. Então eles jogam agora com Chiefs e jogam com Seahawks. São 2 jogos complicados, mas vamos dizer que o Jets ganha os 2 jogos. Eles só podem chegar a 3-1. De novo, a gente fazer 3-1, vencendo Dolphins e Bills e entregando empatada com Jets, tá mais do que suficiente. Agora, com o Brisset, Sidney, se ele tiver que jogar os 2 jogos, eu acho que vai ser muito mais complicado, lógico, o nível cai, mas como a gente falou aqui, ele não jogou mal,
principalmente pela situação que ele entrou e tal. Eu acho que com o Brissett, que seja para quinta-feira ou que seja para as 2 semanas, eu não vejo nem como o plano de jogo tem que mudar. Eu não acho nem que as situações mudam, porque a gente tem que continuar com essa história de fazer o passe curto, ajudar o quarterback, não fazer ele não precisar pensar tanto. Ele encontrar alguém rápido e soltar essa bola rápido. Agora, pra mim, com o Brissett, o que a gente vai precisar é de que os outros jogadores façam um jogo muito melhor do que eles estão fazendo. Todo mundo. Receivers vão ter que ser mais rápidos, o L vai ter que ser melhor, a corrida vai ter que funcionar, a defesa não vai poder dar bobeira igual eles estão dando. Aí a gente consegue ganhar. Eu acho que é muito mais os outros do que, assim, montar um jogo pro Brissett, né? Eu acho o Brissett um incógnito ainda. A gente não sabe como ele é. A gente viu ele entrar num jogo que ele não foi preparado para ser o titular. Fez um desempenho razoável e tal. Infelizmente, agora ele vai ter uma semana curta, ou seja, o jogo é na quinta já. Então vão ter pouco tempo para prepará-lo para ser o quarterback titular, caso ele vá ser, como tudo indica, né? Então, assim, a gente não sabe como ele vai se comportar. Pode ser que o Brissett chegue lá e se mostre um quarterback competente. Não dá para esperar dele o que a gente viu do Garoppolo agora, de 3 touchdowns no segundo quarto. Então, mas dá para ele fazer um jogo bom, assim. A gente não sabe como ele vai se comportar. Então, eu acho que, assim, os Texans vão vir com 90% da mentalidade de parar a corrida. Eles sabem que o Brissett é calouro, sabem que é inexperiente, vão tentar parar a corrida para forçar a terceira descida longa e soltar o J.J. Watt e o Clown lá para cima do Brissett. Então, como você falou, todo mundo vai ter que melhorar, principalmente a defesa. Assim, ele vai ter que manter e o Blount vão ter que manter o jogo que eles fizeram. A defesa vai ter que melhorar muito, porque todo mundo vai precisar realmente ajudar o Brissett se ele tiver que ser o quarterback. Bom, a gente sabe que todo mundo tá querendo que a gente fale também de uma questão que todo mundo tá pedindo pra gente, que é se vai continuar com o Garoppolo no time, se tinha que trocar o Garoppolo, se não tinha. Como aqui o podcast é mais sobre os jogos, a gente tá planejando aí fazer um extra point, aquele que a gente fala no YouTube. Provavelmente no domingo a gente deve fazer, se tudo der certo, pra gente falar mais do que a gente entende dessa história. Certo? Então, por isso que a gente não tá falando podcast, porque o podcast a gente reserva ele pra falar mais sobre as coisas que estão acontecendo em jogo mesmo. Isso aí, Sr. Sidney. Quinta-feira já, então esse programa sai na quarta, amanhã, a gente já pode dizer amanhã já tem jogo de novo. É a semana bem complicada, aquela semana que você joga no domingo e joga na quinta. Mais complicada ainda com essa questão de a gente estar com esse problema dos quarterbacks. O Texans é um time muito bom. Só existem 8 times invictos ainda na NFL. Tá absurdo esse ano, semana 2 só sobrou 8. 2 deles são Patriots e Houston, então alguém não vai ficar mais invicto nessa quinta-feira. A gente vai falar mais de Texans, a gente vai falar tudo sobre o que a gente pensa sobre esse jogo do Texans no nosso pré-jogo, meia hora antes da partida lá no Facebook, né? Vamos falar desse jogo aí. Essa semana curta complicou ainda mais, como eu falei, questão dos quarterbacks, mas assim, elenco a gente tem. Mesmo se o Brissett for jogar, as chances diminuem, lógico, mas existe chance de ganhar do Texans. Eles também não são, tem vários talentos, mas não são um time perfeito, então tem alguns problemas. Se esse elenco da gente clicasse e todo mundo entrar num dia bom, dá sim para ganhar deles. E como você falou, caso não consigamos vencer, pelo menos se a gente for lá e ganhar dos Bills, mantém 2-0 na divisão e entrega para Brady num bom caminho. Vamos só ver como que vai ser mesmo essa questão de Jimmy Garoppolo, se vai jogar, se vai ser reserva, se não vai estar nem listado, porque isso eu acho que só antes do jogo a gente vai poder descobrir. Talvez nem no ao vivo a gente consiga saber direito. Vamos ver se a gente consegue pelo menos alguma coisa mais certa aí das informações que estão acontecendo. Bom, a gente fica por aqui. Obrigado a todo mundo que ouve a gente, que manda mensagem, todo mundo que mandou aí as perguntas, comentários. Se a gente não falou alguma, se eu esqueci de falar o nome de alguém, desculpa. Continuem mandando, que a gente sempre tenta encaixar aqui no meio do programa. Sidney, obrigado e quinta-feira já é nós de novo. Obrigado, cara. Um abração pra você. Até logo. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break.
If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in Old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play.